Seja o nome do Senhor. Estamos aqui nessa manhã, não para outro motivo, senão adorar ao Senhor. Viemos aqui para adorar e bendizer o seu santo nome. Queridos irmãos, hoje nós temos uma manhã muito especial. Já vamos partir para a ministração da palavra do Senhor. Ao final, nós vamos conhecer os irmãos que nos visitam, mas nós já queremos ganhar tempo passando a palavra para o pastor Josué Silva, que há de nos abençoar nessa manhã. E nós teremos também aqui a honra de participar agora do lançamento do primeiro livro físico do pastor Josué Silva, que é um grande homem de Deus, um ensinador da palavra, é um mestre, né, que o Senhor tem nos agraciado aqui na catedral, e hoje ele lançará o seu primeiro livro físico, visto que ele já possui vários outros em formato digital, que você pode inclusive adquirir na Amazon. Hoje nós teremos o lançamento do livro Rãs no Rio, lições extraídas da praga das rãs. Eu fiquei super curioso e nós vamos matar essa curiosidade hoje com esse lançamento, esse pré-lançamento do pastor Josué Silva nesta manhã. Pastor Josué Silva, com a palavra. Obrigado, pastor Robert. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tínhamos combinado, com o nosso pastor presidente para uma programação apenas, que seria uma participação hoje à noite. Mas aí ficou melhor, porque estamos tendo participação agora de manhã e vamos ter também uma participação à noite. Eu louvo a Deus por isso. Nós falamos aqui no domingo passado, sobre este livro, que é o meu primeiro livro físico. Nós temos, como o pastor Robert já falou, nós temos 7 livros, e são todos digitais. E nunca tivemos a oportunidade de fazer um lançamento físico. E então agora conseguimos fazer. É claro que a nova geração já está usando só o livro físico, ou melhor, só o livro digital. Mas nós que somos da velha geração, não quer dizer que somos velhos também no sentido de que não podemos nos digitalizar, Mas nós sabemos que ainda há um bom público que ainda prefere o livro físico, ou ainda prefere os dois, Tem o digital, que lê lá no celular, no computador, no tablet, e também quer o físico, O cheirinho do físico é um cheirinho que não existe no digital, O folhear do livro físico, nós sabemos disso. Quem gosta de livro físico quer livro físico. Então nós fizemos esta edição própria, por conta própria, e nós vamos disponibilizar para os irmãos. Esta mensagem eu preguei pela primeira vez em 2002, quando eu estava pastoreando lá em Planaltina, Distrito Federal. E nós gostamos tanto dela que acabamos pregando-a outras vezes, em outros lugares. Aqui mesmo na Baleia, eu me lembro que a minha primeira pregação aqui, em 2018, setembro ou outubro de 2018, eu preguei esta mensagem. De modo que, se você estava aqui naquele dia e me ouviu falar sobre Rãs no Rio, hoje eu quero dar uma palhinha também do livro, O título, a vontade é só botar um pouquinho de mel que está no livro para que você deseje lê-lo. Então, nós vamos destacar alguns aspectos aqui do livro para que você, a minha intenção é que você queira ler o livro, para ver além do que eu vou apresentar aqui, do que eu vou falar aqui. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 8. Enquanto você encontra esta escritura, eu quero dizer para você que nós temos aqui neste livro 2 fotos muito bonitas. A primeira foto é aqui a da capa, que é a foto de uma rã, mas uma rã muito sutil, de modo que você que ainda tenha fobia de rã, você vai conseguir olhar para esta capa e não vai se sentir mal. Então, esta é a primeira foto. A segunda foto é uma foto que está aqui no final, na aba, no final, na página final do livro, que é uma foto minha.
E aí eu quero que você veja as duas fotos e veja qual que ficou mais bonita, tá bom? É um desafio que eu faço para você. A minha esposa diz que a minha é mais bonita do que a das rãs, mas vai que você pensa diferente, né? Você achou o Êxodo capítulo 8? Diga, por favor, achei. Depois disse o Senhor a Moisés, Êxodo capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Chega-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Arão, digna-te, falou Moisés a Faraó, digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Ele respondeu, qual foi a resposta de Faraó? Qual foi? Amanhã, versículo 10. Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, o nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Você pode dizer glória a Deus mais uma vez? Glória a Deus. Se você puder manter a sua Bíblia aberta nesta escritura, nós queremos então tirar daí 4 lições que quero compartilhar com os irmãos e que é o que nós vamos trabalhar no livro. O livro tem 4 capítulos, cada capítulo uma lição bem explorada. Aqui nós vamos apenas ressaltá-las, destacar alguns pontos. Então vamos lá. Esta praga é a segunda praga que Deus enviou sobre o Egito. E nós conhecemos muito bem a história que aconteceu lá no Egito e por que isso que aqui foi lido e outras pragas vieram sobre o Egito. Que Deus aceitou o desafio de um homem. Uma coisa singular. Deus não tem a obrigação de aceitar desafio de ninguém. E Deus não tem que, particularmente, pleitear com homem algum. Deus poderia dar um sopro, Deus poderia mandar um vírus,
Deus poderia mandar um raio e acabou tudo, acabou o homem, já era. E quantos homens já desafiaram Deus ao longo da história? Na Bíblia nós temos vários homens que desafiaram Deus, mas apenas a Faraó Deus deu o tratamento que deu. Ficar ali ensinando a Faraó em 10 lições muito práticas para que Faraó aprendesse uma lição muito simples: só o Senhor é Deus. Mas Deus vai dar a Faraó 10 oportunidades. Eu vou colocar aqui no livro que Deus vai dar esta aula a Faraó. São 10 aulas. Ou Deus vai escrever um texto para Faraó, e são 10 capítulos, ou 10 parágrafos, para que Faraó entendesse que só o Senhor é Deus. Deus aceitou esse desafio. Poderia não dar nenhuma atenção a ele, ir lá tirar o povo e pronto. Mas não, Deus fez isso, porque nós sabemos que Deus é altamente pedagógico. Deus é altamente didático. Deus não empurra nada goela abaixo. Deus respeita as nossas decisões. Por isso Ele quer nos convencer e não nos obrigar. Deus não obriga ninguém a nada. Deus nos deu livre arbítrio e Ele respeita as nossas decisões. A primeira lição está no versículo 7. O que diz o versículo 7? Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Que lição podemos tirar daqui? Visualize. Há uma peste de rãs no Egito. É uma praga. Tem rã no quarto, tem rã no escritório, tem rã na cama, tem rã debaixo da cama, tem rã na rua. Se alguém sair de casa, tinha que sair pulando rãs, e as rãs pulando em cima da pessoa. Já era uma praga de rãs. E aí as pessoas vão buscar ajuda entre os entendidos do Egito, os magos, os intelectuais, os mágicos, as pessoas que poderiam aliviar aquele sofrimento. Rã é desconforto, problema, angústia, coisa que nos traz todo tipo de desconforto e de sofrimento. Ninguém quer conviver com rãs. Nós podemos até, não sei se você já comeu rã, se você já comeu, próxima vez que você for comer, você pode me telefonar, que eu vou lá com muito prazer te ajudar a comer. Eu só comi uma vez, é um prato caro. Agora, comer uma rãzinha aqui e outra ali, beleza. Agora, imagine praga de rã em todos os lugares da sua casa. Rã é problema, rã é confusão, rã é tudo que me tira a paz. E as rãs podem entrar na nossa vida de 5 formas. São 5 formas de elas aparecerem. Primeira, naturalmente, viver já nos traz algumas situações desconfortáveis. Só em vivermos, nós às vezes sofremos. Segunda fonte é a nossa maneira de viver. Há pessoas que fazem umas opções na vida, e nós fazemos também, não são pessoas distantes, não. Eu e você, nós fazemos algumas coisas que produzem rãs, e nós vamos ter sofrimento com aquilo. A terceira fonte é alguém que produz a rã para nós. Um amigo, um parente, um vizinho. Nós falamos aqui sobre ressentimentos nesta manhã, não é? Ressentimentos, a pessoa me arranha, a pessoa me maltrata, aquilo é rã. Ela que produziu aquilo para mim. A quarta fonte é a maligna. Satanás pode criar rãs. Satanás pode produzir rãs para nós. A quinta fonte é Deus. Nós sabemos que há
As rãs das quais mais facilmente podemos nos livrar são aquelas produzidas por Deus. Porque Deus produz rãs na nossa vida para que nós possamos reconhecer que Ele é Deus, para que nós possamos nos aproximar dEle, para que nós possamos aprender alguma lição dEle. Então, o quanto antes eu aprender a lição, o quanto antes eu reconhecer que Ele é Deus, o quanto antes eu me aproximar dEle, o quanto antes eu me livro destas rãs. Mas o Egito estava sob rãs. E no versículo 7, o que foi que os magos fizeram? Mais rãs. Você já pensou um negócio desse? É uma praga de rã no país todo. Em todos os lugares tem rãs. Aí você vai lá procurar ajuda em quem poderia te ajudar. E o que ele faz? Por orgulho, por vaidade pessoal, por achar que também é poderoso como Deus é poderoso, por estar defendendo um ponto de vista pessoal, o que ele faz? Ele produz mais rãs. São os produtores de rãs. Não sei se você já se encontrou com um produtor de rã. A situação já está difícil, a situação já está complicada, mas ele vai complicar um pouco mais. Ele vai aquecer a fornalha já 7 vezes aquecida. Ele vai dar mais 1 grau nela. Ele é um produtor de rãs. Você vai buscar ajuda e o conselho que ele vai te dar vai complicar mais o problema que já é um horror de complicado. Por vaidade, por maldade, porque quer justificar uma teoria, ou porque está sendo instrumento do diabo. O certo é que eu e você, às vezes, nos deparamos com produtores de rãs, pessoas que complicam o que já complicado está, que tornam mais difícil o problema, que não ajudam a resolver o problema, que, na verdade, potencializam o problema. E nessa primeira lição, então, que é o primeiro capítulo do livro, é uma pergunta que eu faço a mim e a você, a quem for ler o livro e a quem está me ouvindo aqui agora. Eu, você, nós somos produtores de rãs ou nós somos desbaratadores de rãs? Pessoas que matam rãs e não que criam rãs. A partir do momento que nós entregamos a Jesus a nossa vida, Ele nos deu, perdoe-me aqui a linguagem, mas é o que eu quero deixar bem claro, deu a mim e a você, deu a cada um de nós, um porrete muito poderoso para matar rãs, e não para sermos criadores de rãs. Primeiro capítulo, primeira lição, eu sou criador de rã ou sou matador de rã? Segunda lição, a situação era insuportável, situação complicada no Egito. Ninguém mais aguentava tanta rã, tanto desconforto. Imagine pessoas que tinham, por acaso, fobia daqueles animais. A minha esposa tem fobia de lagartixa. Lagartixa. E não interessa o tamanho, não interessa a cor. E uma vez, eu não sabia ainda, nós estávamos nos conhecendo, e uma lagartixa passou à nossa frente, no muro. E ela agarrou meu braço e meteu as unhas no meu couro, tão delicado, pastor Ademar, tão fino, né? Tão cremoso. E a rã não fez, a lagartixa não fez nada, ela só passou na parede. Imagine se ela tivesse pulado em nós. Aí eu brinquei com ela, imagine se ela tivesse mostrado os dentões dela, né? Que ela não tem uns dentões assim, né? Tem nada. Fobia. Imagine as pessoas que tinham fobia de rãs. Situação insuportável. Faraó, por favor, Faraó, peça misericórdia.
Com muita relutância, ele manda chamar Moisés, manda chamar Arão, e no versículo 10 nós temos a segunda lição. O que ele vai dizer? Por favor, Moisés, ore para que Deus tire esse mal daqui. E Moisés vai fazer uma pergunta a ele. Moisés vai fazer a pergunta no versículo 9. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Acredito aqui que Moisés é precursor daquela pergunta chamada de pergunta retórica. São as perguntas que já trazem em si a resposta. Perguntas que mais tarde foram feitas por homens muito sábios, como Sócrates, como Jesus. Então Moisés está ensinando a Jesus a fazer? Claro que não, ninguém ensina a Jesus nada. Mas nos registros bíblicos é a primeira pessoa que faz isto. Perguntar uma obviedade, perguntar já tendo na pergunta uma resposta, só para confirmar se a pessoa quer mesmo aquilo. Você se lembra do cego de Jericó? O que você quer que eu te faça? Que pergunta que Jesus fez, para confirmar. Faraó, quando é que tu queres que eu ore para que esse mal se acabe? Qual foi a resposta de Faraó? Amanhã. Você já pensou um negócio desse? Tá que ninguém aguenta. Insuportável. E a pessoa ainda vai adiar a bênção, adiar a solução, adiar o que Deus queria fazer, livrar o povo daquele desconforto. E o segundo capítulo eu vou tratar de duas pessoas, que na verdade são duas escolas, a escola do agora e a escola do amanhã. Faraó planta aqui, institui aqui a escola do amanhã, que é a escola da protelação. Não, eu vou deixar para amanhã. Aí Deus fala comigo e fala contigo: meu servo, eu quero te usar, eu quero te abençoar, eu quero te dar bênçãos. E quando é que tu queres tomar aquela decisão que vai abrir a porta da bênção na sua vida? Que dia que você vai fazer isso? Amanhã, Senhor. Amanhã, eu vou empurrando. Quando eu me formar, quando eu terminar meu curso, quando eu me casar, quando eu me aposentar, sei lá, amanhã, empurrando para frente. A escola de Deus é a escola do agora. Eu não sei você, naquela situação, a esta pergunta que Moisés fez, qual seria a sua resposta? Amanhã? Se você é da escola do amanhã, é amanhã. Mas eu tenho certeza de que você, na hora, iria falar: Moisés, eu quero isso agora. Está horrível a situação. Como é que eu ainda vou protelar isso, rapaz? É agora, pode se ajoelhar aqui, ou levantar as mãos, fechar os olhos, ou com os olhos abertos. É agora, Moisés, faça isso agora. Mas Faraó, que é da escola do amanhã, protelou mais um dia de sofrimento para si e para todo o Egito. No livro, eu defendo que eu e você não somos só da escola do agora e não somos só da escola do amanhã. Nós somos da escola do amanhã e do agora. Por exemplo, se é do meu interesse, agora. Se é do interesse de Deus, amanhã. Eu sou das duas escolas e eu preciso ser mais da escola do agora do que da escola do amanhã. Terceira lição. No versículo 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Mas qual foi a palavra de Moisés? Qual foi o acordo de Moisés com Faraó? Foi de que as rãs ficariam todas no rio, que é o título do nosso livro, Rãs no Rio, ou que as rãs iriam morrer onde estavam. O acordo de Moisés com Faraó é que as rãs iriam voltar para o rio.
Mas vamos pensar aqui, se as rãs voltassem para o rio, você se lembra no texto que nós lemos, que as rãs não vieram só do rio, elas vieram das poças, vieram das lagoas e vieram dos rios. Se elas voltassem todas para o rio Nilo ia ficar empesteado de rãs. E aí, as águas do rio Nilo nunca mais seriam as mesmas águas, e teríamos que ter muitos predadores para aquelas rãs, e ia ter um desequilíbrio ecológico muito grande ali. Mas não foi por esta razão que Deus mudou o acordo de Moisés com o faraó. O acordo era, as rãs vão voltar para o rio, do jeito que elas subiram, elas vão voltar. Mas o que foi que Deus fez? Rãs, morram, já não preciso mais de vocês. Vocês foram meu exército até agora, mas a partir de agora, não preciso mais. Então, morram onde estão. Deus não pediu a Faraó a permissão para mudar o projeto. Deus fez assim. Por que Deus fez isso? Rãs mortas e não no rio. É o 3º capítulo do livro. Por que Deus fez aquilo? Por 3 razões que eu vou destacar aqui. Há outras no livro. Primeira, porque Deus não gosta de fazer nada sozinho. Se ele mandasse as rãs voltarem, qual a participação dos egípcios? Se Deus fizesse tudo por mim e por você, qual a minha participação? Você sabe que Deus faz questão da minha e da sua participação. Todo o Egito teve que trabalhar para que aquele problema fosse resolvido. Segunda razão, porque cada rã que os egípcios juntavam, e você viu no texto que foram juntados montões e montões, cada rã que era colocada em um daqueles montões, sem querer ou querendo, cada egípcio estava dizendo, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. A rã era o símbolo de uma das deusas da fertilidade do Egito, chamada Hecate. E eles estavam dizendo, Hecate não é Deus, Hecate não é deusa, Deus é o Deus de Moisés, Deus é o Deus dos filhos de Israel, Ele é Deus. Cada rã que eles juntavam. Terceira razão, aquele serviço que eles fizeram ali, os egípcios, seria o serviço dos hebreus, dos escravos. Aquele era um serviço para os escravos. No entanto, os que se julgavam livres, fazendo serviço de escravos, porque na verdade eram escravos, e os escravos estavam livres daquele problema. E naquilo nós podemos prefigurar o que é que acontece hoje no meu dia, no seu dia. Nós que temos Jesus, pode ser que alguém nos julgue escravos, mas nós somos livres, somos livres. E eles que se acham livres são escravos. Por um dia, ou 2 ou 3, o Egito fez o trabalho dos escravos. E os escravos estavam livres daquele trabalho. Quarta e última lição, versículo 15. Juntaram então os montões, a terra cheirou mal, mas não havia mais rãs. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O que nós temos aqui? Alívio eu quero, compromisso eu não quero. Faraó queria alívio, ele não queria compromisso com Deus. Quando o alívio chegou, ele disse, olha, eu não libero o povo. Faraó é um dos muitos que só se aproximam de Deus na hora do sufoco, na hora da angústia, na hora que eu não tenho mais a quem recorrer. E uma coisa interessante é que Deus, mesmo sabendo disso, dá o alívio, tira o sufoco, ajuda, e a pessoa se sente agraciada, e na verdade é agraciada. Só que como o Faraó também, esta pessoa ou estas pessoas que assim fazem, vão ter lampejos da glória de Deus em sua vida,
vão ter reflexos esporádicos da bênção de Deus lá, porque elas não têm compromisso com Deus. Deus entra e elas botam para fora. Não é que Deus entra e sai, não. Elas botam e fecham a porta. E da mesma coisa, da mesma forma que aconteceu com o Faraó, essas pessoas não vão ter compromisso com Deus, então Deus não vai ter compromisso com elas. E muitas vão ter o mesmo fim que Faraó teve. Vão ter esses lampejos da bênção de Deus, mas não vão ter a maior bênção de Deus, porque a maior bênção de Deus não é ter coisas, a maior bênção de Deus é ter o próprio Deus. Esta é a maior bênção, acesso a Ele, comunhão com Ele. É o que está lá no Salmo 73, o Senhor é a minha maior herança, o Senhor é a minha maior possessão, Ele é tudo, então o resto é o resto. Quem só quer alívio e não quer compromisso com Deus, pode ter alívio de Deus em alguns momentos, e Deus é bom, por isso Ele é Deus, mas vai perder o melhor, que é a própria pessoa de Deus na sua vida. Estas são as 4 lições que eu quero compartilhar com você neste livro, Rãs no Rio. Se você adquirir apenas um livro, R$20. Como o objetivo é também evangelização, se você adquirir 2 livros, que seriam 40, então você vai pagar 35. Se você quiser adquirir 3 livros, que seriam 60, você vai pagar apenas 50. Ah, mas e se eu quiser 7 livros, que seriam 140, aí você vai pagar apenas R$100, ok? Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. E lá está uma mesinha lá, depois se você quiser adquirir, à noite também estarão aqui à disposição, e ali nós aceitamos ticket restaurante, ticket alimentação. Lembra-se do ticket do leite? Quem é mais antigo aqui em Brasília se lembra do ticket do leite. Aceitamos ticket do leite, aceitamos Pix, aceitamos transferência, aceitamos dinheiro também, viu, pastor Robert? Dinheiro também aceitamos, viu? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que a sua manhã seja cada vez mais abençoada, e daqui a pouco um bom almoço na presença do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor pelo pastor Josué. Peço que o pastor Josué fique aqui. Pastor, vamos orar por esse livro abençoado. O pastor João pediu para que nós orássemos. Eu convido aqui o pastor Osimar, por gentileza, para nós entregarmos, consagrarmos esse livro ao Senhor, que seja instrumento de fato de evangelização e de edificação do povo de Deus. Nós somos muito carentes de literatura cristã de qualidade, e é um privilégio termos escritores aqui na Catedral Baleia. E agora aqui na pessoa do pastor Josué Silva, nós queremos agradecer a Deus e consagrar ao Senhor este livro, para que de fato seja um instrumento de edificação do corpo de Cristo. Pastor Osimar, por gentileza, orando. A paz do Senhor, meus irmãos. Convido você, por gentileza, a ficar de pé, apresentar este livro, Rãs no Rio, lições extraídas da praga das rãs, pastor Josué Silva. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, nos colocamos neste momento diante da tua presença, unidos e reunidos no teu santo nome, ó Deus, para apresentar este livro, ó Pai, de autoria do pastor Josué Silva, que no qual o Senhor tem usado grandemente, com benevolência, ó Pai, para extrair lições, ó Pai querido, deste capítulo de Êxodo, que no qual, ó Pai querido, trouxe nesta manhã apenas algo pincelado para as nossas vidas, mas com certeza neste livro tem algo a mais para cada um de nós e para a tua igreja, e que no qual nós te pedimos,
deste momento, que o Senhor continue abençoando o pastor Josué Silva, extensivo das suas famílias e especial a sua esposa, e que no qual verdadeiramente este livro venha abençoar as vidas, que no qual venha, ó Pai querido, fazer a leitura abençoada, e que no qual neste momento agora nós queremos abençoá-lo grandemente na pessoa do teu santo nome e na pessoa no qual da nossa liderança, pastor Jamadaí. Assim nós queremos abençoá-lo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pelo lançamento desse livro abençoadíssimo pela vida do pastor Josué.